Olá, internauta, seja bem-vindo ao Esporte.com especial decisão da Superliga Masculina 2016. E para falar do jogo entre Sada Cruzeiro e Campinas, o Brasil queria Campinas, está aqui comigo quem? João Vitor Cirilo. Tudo bem, João? Beleza, tudo bem? Abraço ao pessoal aí também. E aqui também o sempre, né, o inegável Daniel Ottoni, que hoje está vestido a caráter, né, com Bob Marley jogando futebol, tá internauta. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, obrigado pelo convite. Senhores, a gente teve a decisão da semifinal entre Taubaté e Campinas e, para surpresa geral, deu Campinas, Cirilo. E agora? Pois é, Cabido, eu acho que tem alguns detalhes sobre essa definição. Primeiro, o Campinas chegou a essa final, o Brasil Quirim chega a essa final, numa esperteza absurda do Wallace Martins, o oposto da equipe. Para quem não se recorda ou para quem não assistiu o jogo estava 14-13 para a equipe de Campinas no quinto set, quando a equipe do Taubaté atrasou, foi um chamado retardamento na substituição. Como já havia sido punida anteriormente com um cartão amarelo pelo mesmo motivo, por um retardamento na entrega da papeleta do rodízio, acabou levando uma segunda advertência que acabou virando a punição, que é o cartão vermelho, que hoje é o ponto para o adversário. Então, essa esperteza do Wallace, o conhecimento da regra ao cobrar o juiz, foi o que classificou a equipe de Campinas. Mas não só isso. Eu não considero o Campinas um time bobo. Obviamente a gente pode falar, né, Daniel, que o Sada Cruzeiro é muito favorito a ganhar o jogo domingo. Isso aí, se fosse contra o Taubaté, eu também acreditaria que seria dessa maneira. Mas não acredito que seja um time bobo. É um time que tem muito volume de jogo, até o Marcelo Mendes falava conosco ontem, tem um volume de jogo interessante, tem boas peças de reposição. Talvez seja um time com menos potência que a equipe do Taubaté, né, Daniel? Na parte ofensiva, principalmente. Mas realmente não foi uma zebra muito grande essa vitória de Campinas. Taubaté era favorito para esse confronto da semifinal. E, bom, mas Campinas tem algumas qualidades, algumas características que podem fazer diferença. E contra Taubaté, que não fez a melhor das suas partidas, Campinas cresceu e teve essa esperteza que o João mencionou do Wallace no momento decisivo da partida ali para o jogo terminar de uma forma incomum. Agora Campinas vem como franco favorito para cima do Sada Cruzeiro. O Sada Cruzeiro realmente é favorito, mas... Franco atirador, né, Daniel? Quer dizer, frango atirador. Franco atirador. E o Sada Cruzeiro, o grande favorito, diante de um Campinas que tem muito pouco a perder, mas que pode dar muito trabalho. O Sada Cruzeiro vai precisar entrar em quadra, fazer o seu jogo costumeiro ali de bola na mão do William e o side-out funcionando bem com o Wallace, com o Leal. Se o Sada Cruzeiro fizer direitinho o seu jogo, a chance de título do Campinas é muito pequena. Então... Eu estou aqui com os dados, desculpa te interromper, Daniel, estou aqui com os dados da equipe do Brasil Quirim, do Campinas. A gente tem aqui o Demian Gonzalez, é o oitavo apenas na sua função, o oposto, o Wallace Martins, é apenas o sexto. O Lucas Ló, que é um dos caras que a gente mais conhece dessa equipe, é apenas o 21º geral de pontos marcados. Então, o destaque mesmo fica por conta do central, o Maurício de Souza, né? Tá fazendo um bom ano. Que é o segundo eficiente no bloqueio, principalmente, né? O Maurício tem feito um bom ano, no saque e no bloqueio. Um jogador muito interessante dessa equipe nessa temporada. Eu confesso que eu não sou um admirador do voleibol do Maurício de anos anteriores, né? Passou aqui, inclusive, pelo Minas Tênis Clube, não foi tão bem. Mas lá em Campinas tem jogado muita bola. Esse ano tem sido muito bom para o Maurício. A gente falava sobre essa questão de uma menor potência, de um menor até ritmo de jogo realmente. Tem mais volume a equipe de Campinas, é um jogo de mais volume, não é um jogo de saque muito forte, não é um jogo de potência de ataque, tanto que, como você disse, os dois ponteiros da equipe, que devem ser titulares no próximo domingo, tanto o Olteano, que é um romeno, e o Lucas Ló, que deve ser convocado para o Bernardinho na próxima segunda-feira para a seleção brasileira, eles estão abaixo dos 20 maiores pontuadores da competição. Então a gente nota que não é um time de muita potência ofensiva. Quem vai virar a bola no time, no domingo, é o Wallace Martins, que inclusive no jogo da terça-feira que definiu o finalista não estava bem no jogo, né? Não estava tão bem no jogo. O destaque dele foi realmente a intervenção no fim da partida, né, Daniel? Sim, realmente o Maurício faz uma boa temporada e Campinas teve alguns problemas de lesões e contusões, ausências envolvendo seus ponteiros. O Lucas Ló ficou fora de algumas partidas, o que pode ter contribuído para ele estar nessa 21ª posição entre os maiores pontuadores. Agora, o Demian Gonzalez, na primeira temporada dele pelo time de Campinas,
ele acredito que tenha superado as expectativas, até por ser a primeira temporada, tem uma questão de adaptação, de entrosamento com um grupo de jogadores que ele conhece aí há 6 ou 7 meses. E o Gonzalez é um velho conhecido do Sada Cruzeiro que jogou por muitas temporadas no PCN. Ele era o cérebro daquela equipe do PCN que conquistou medalha de bronze no Mundial. É um jogador interessante, um jogador que tem muita categoria, muita habilidade. Realmente ele pensa muito rápido, consegue fazer uma leitura interessante de jogo. E é um cara que o Sada Cruzeiro precisa ter cuidado, forçar muito o saque para tentar tirar um pouquinho a bola da mão do Gonzalez. Tem um detalhe, Cabito, só para a gente claro. não passar desse papo de levantadores. A estatística ela é um pouco... se a gente for analisar ela muito friamente, a gente erra um pouco no raciocínio. Número é complicado, né? Porque a gente pode comparar, por exemplo, o William com os outros. O William tem, se não me falha a memória, 39% de eficiência. O Rafa, que é o segundo, acho que tem 34, 33. É bem a menos do que ele. No caso do Damian Gonzalez, ele tem por volta de 27. E os outros estão bem próximos, assim. Então, a gente pode comparar. O cara está em 8º, mas ele está, sei lá, 0,5 do cara que está acima dele. No caso do William, não. O William é disparado o melhor levantador, vai ser o melhor levantador pelo 6º ano seguido, né? Superando a temporada passada que ele foi pelo 5º ano seguido e o Bruno que tinha sido 4 anos anteriormente. Eu tô aqui com o time que jogou ontem do Brasil Quirim, que entrou com o Gonzalez, o Wallace, o Otanu, o Lucas Law, o Maurício de Souza, o Luizinho e o Thiago Brandlow. O técnico Alexandre ainda usou o Piá, o Igor Ceará, o Vini e o Michael. É um time que roda bem, né? Exatamente, foi o que eu mencionei. Piá e Ceará são 2 ponteiros que rodaram bem com o Otanu e o Lucas Law nessa temporada, devido a lesões, também devido a algumas situações em algumas partidas, para volume de jogo, para acertar o passe. Piá, Ceará, são caras que passam muito bem, dão um volume de jogo ali no fundo de quadra muito interessante. Lucas Law também e o Otanu são ponteiros passadores com a sua qualidade, com a sua eficiência, mas numa situação que não estiver dando certo, o Alexandre Stanzioni tem na mão ali boas peças que podem fazer a diferença. Você mencionou aí os 2 centrais, Luizinho e Maurício. E no banco ele tem Vini. O Vini é um cara que sempre entra para sacar no fim do jogo. Sempre entra para sacar, saca muito bem. Algumas temporadas foi um dos melhores sacadores, ou melhor sacador da Superliga, na época que o Sada Cruzeiro fez uma final com Vôlei Futuro. Então, são peças interessantes. Tem o Maicon também, que era um central e virou oposto, que pode entrar também no lugar do Wallace. E então é um time que carece de cuidado, de atenção, e com certeza o Sada Cruzeiro está estudando muito o time do Campinas. Pois é. É claro que a gente está debruçando mais no time do Campinas, porque como é um time mais novo, é um time que foi praticamente montado nessa Superliga e, na minha opinião, surpreendentemente, alcançou a decisão lá em Brasília, que acontece às 9h50 da manhã deste domingo. O Sada Cruzeiro, a gente está careca de saber como é que vai jogar. Sim. É um time que eu até brinco que sempre quando eu encontro com o Marcos Pacheco, técnico do César, ele sempre fala isso. Leandro, o time, para jogar contra o Sada Cruzeiro, você tem que estar numa intensidade absurda. É o que faz o Sada Cruzeiro talvez o maior time da história do vôlei brasileiro. Mas para você, João, para dar um pouquinho desse parecer com relação ao que é o Sada Cruzeiro hoje, o que esse time precisa fazer para ganhar do Campinas? Cumprir o papel dele. Só precisa fazer o seu jogo. O Cruzeiro tem feito o seu jogo, tem se preocupado com o seu jogo, a sua intensidade, a sua estratégia, principalmente de saque, há 6 temporadas. E tem ganhado tudo. Não tem por que mudar isso agora. Agora, tem um detalhe até de inteligência que o pessoal da comissão técnica do Sada Cruzeiro, para mim, é brilhante. Que eu cito vários exemplos, né? O último que eu costumo citar é aquele da decisão do último Mundial, em que o Sada Cruzeiro, um time acostumado a jogar o tempo inteiro com saque, com pancada, chegou à conclusão de que jogando com o saque flutuante atrapalharia a recepção do Zenit Kazan, e foi por isso que ganhou o Mundial no ano passado. Então tem alternativas, não é o time que vai jogar só na porrada o tempo inteiro, sabe mudar se for preciso. Contra São José dos Campos, nas quartas de final, no último jogo, no segundo jogo, o Cruzeiro fechou por 2-0, o Éder estava sacando muito mal. Estava sacando pancada o tempo inteiro e errando todas as vezes. Quando resolveu aliviar,
fez um ponto de saque e realmente tranquilizou o Cruzeiro naquele momento. Então é um time que tem muita inteligência, muita intensidade, a virada de bola é praticamente perfeita, o Wallace vem de 30 pontos marcados contra o SESI no último jogo da semifinal, o Leal a gente não precisa falar também, é um cara que passa e ataca com perfeição, e fora a defesa, né? Nós temos o Serginho e o Felipe entre os principais nomes. O Felipe é o segundo melhor em recepção e o Serginho, que é o melhor defensor, é o sexto melhor em recepção. Então basta o Cruzeiro cumprir o seu papel, que o título não vai sair de Belo Horizonte. Daniel. Realmente, as peças do Sada Cruzeiro são diferenciadas. O Serginho faz um papel de vassoura ali no fundo de quadra. O Felipe tem uma capacidade extrema de colocar a bola na mão na mão do William. Pode vir pancada do outro lado, que ele tem uma capacidade realmente elogiável. A capacidade de recepção, de passe do Felipe ali. E numa fase que o Wallace e o Leal estão, a coisa vai ser complicada para Campinas, mas se for feita uma marcação precisa ali, tem boas condições de bloqueio amortecer e de gerar os contra-ataques para a equipe de Campinas, mas Campinas, como você mencionou, vai ter que jogar numa intensidade o tempo todo, forçando o saque, fazendo marcação precisa ali o tempo todo em cima de Leal e de Wallace. E, bom, se as coisas não estiverem interessantes nas extremidades da rede, o William, se tiver a bola na mão, tem Isaac e Éder também, que são ótimos sacadores. Então, o favoritismo está realmente do lado do Sada Cruzeiro. Se fizer o seu jogo tranquilo, leva aí esse quarto título de Superliga e mais um caneco aí para a sala de troféu do Barro Preto. Que está bem cheia, né? Meu caro João, e para o Campinas? O que o Campinas precisa fazer para ganhar do Sada Cruzeiro, além de jogar numa intensidade absurda? É o tal do jogo perfeito, que eu sinceramente não sei se existe. Na semana passada, contra a equipe do SESI, o SESI jogou muita bola contra o Cruzeiro. Jogou muito bem contra o Cruzeiro. Perdeu 3-2. O Aracaju fez um jogaço, um meio de rede muito interessante. O levantador do SESI, que é o Thiaguinho, que foi uma aposta para essa temporada, um menino muito bom de bola, conseguiu variar bem as jogadas, fez muito bem o seu papel. Mas o SESI não foi intenso o tempo inteiro. Quando deu brecha, parecia aquela coisa, né? Quando tiver que definir, a gente define o Cruzeiro. É lógico que os caras não pensam assim. O adversário também exige essa dificuldade. Mas Campinas, para ganhar no domingo, vai ter que sacar absurdamente bem. Aí talvez o papel do Maurício Souza, que não é aquele cara que saca viagem, né? Um saco mais colocado, um saco mais direcionado. Vai precisar muito disso, porque o William com passe na mão é 3-0. Né? Daniel. Campinas vai ter que fazer um jogo praticamente perfeito mesmo e contar com um Sada Cruzeiro talvez desequilibrado, essa questão de ser jogo de manhã, às vezes algum jogador não acorda bem. Eu mencionei isso algumas vezes já com o Marcos Pacheco, técnico do SESI. Mas para ganhar do Sada tem que estar num dia ruim. Ele falou, eu não trabalho com esse tipo de variável, dia bom e dia ruim. Eu me preocupo com o meu time. Essa questão, se for ficar pensando, um dia ruim, um dia bom, eu não trabalho com esse tipo de variável para não dar brecha, justificativas, enfim. Mas o Sada Cruzeiro tem que estar num dia realmente abaixo, as coisas não devem estar funcionando para o Sada Cruzeiro, para o Campinas ter uma possibilidade maior de vitória e, enfim, vai ser um jogão. Isso eu acho que não há dúvidas, vai ser um grande jogo. O Campinas, caso perca, vai vender muito caro a sua derrota, caso isso aconteça, e o Sada Cruzeiro vai precisar entrar ligado, fazer seu papel para não ser surpreendido e tomar susto. E tem um detalhe, né? Caso, é aquilo, a gente trabalha com essa variável, né? Se alguém não acordar tão bem, mas por exemplo, na final da última Superliga, o Felipe não estava bem no jogo. Ele colocou o Winters, quem decidiu o jogo? O Winters. No último Mundial, na final também, o Wallace começou mal a partida. O primeiro set foi muito ruim, errava tudo. Colocou o Alan passou a virar a bola e o Wallace só voltou no terceiro set. Então, há também alternativas. Caso alguém esteja mal, um pouco abaixo, existem essas alternativas. O Marcelo Mendes tem essa vantagem de poder trabalhar muito bem com o seu grupo. Obviamente o Campinas também tem, de poder rodar o grupo e tal. Nós falávamos dos ponteiros, né? O Piá tá lesionado. Jogou na terça-feira num sacrifício danado, um problema na virilha. Não sei como é que vai estar para domingo, mas os movimentos dele estavam realmente estava preocupante a situação dele em quadra, não devia nem ter entrado. Acabou entrando e veio a classificação, sai como herói. Né? Mas é aquela situação, né? Se entra também e não ajuda o time a se classificar para a final, nem essa final teria. Então, exatamente. Tem que ver como é que faz o treinador. O Alexandre pensou muito bem nessa situação, exatamente. Teve que sacrificar. Com relação à decisão em si,
Normalmente a Superliga, a CBV, coloca a final na quadra do melhor time da primeira fase de classificação. Nessa temporada eles decidiram mudar, colocar a final em Brasília, onde existe a equipe de vôlei feminino lá. Sim. Para você, Daniel, o que fez primeiro a CBV fazer isso? E o que isso muda um pouco na estratégia de jogo, já que o Sada Cruzeiro está acostumado a jogar decisões do Mineirinho? Realmente eu não sei se foi uma questão política que fez a CBV jogar essas duas partidas para Brasília. Isso já foi feito anteriormente, da CBV escolher o mando de campo, o mando de quadra, no Ibirapuera, no próprio Mineirinho, no Maracanãzinho, e às vezes, por exemplo, coincidiu da equipe da casa estar jogando ali diante da sua torcida. E, enfim, tem que respeitar o regulamento da CBV. Eu não concordo, principalmente com a questão de jogo único. Acho que 3 ou 5 jogos seria mais justo, seria mais interessante para os patrocinadores que investem tanto e gastam milhões a cada temporada, principalmente no momento de maior exposição, que agora nesse momento de final. Seria legal ter 3 jogos, uma melhor de 3, uma melhor de 5. E, bom, acho que na verdade, se for pensar de uma forma efetiva, na prática, o que muda? Eu acho que muda muito pouco. Vai ter torcida de Campinas, vai ter torcida do Cruzeiro. E agora é esperar realmente domingo para ver o que acontece. E, bom, não sei se a CBV pensa em rever esse tipo de situação para dar essa vantagem para o time de melhor campanha. Às vezes dá uma vantagem a mais para o time, deixa o adversário que for jogar, que for ser como visitante, com uma desvantagem ainda maior. Mas, enfim, o regulamento, a CBV tem algumas situações que a gente não concorda e até não entende. Mas o Nilson Nelson acho que vai estar cheio, vai estar bonito e a torcida do Cruzeiro vai estar presente. Porque a minha pergunta é bem simples. Assim. Porque você ficar em primeiro ou você ficar em segundo, com isso no regulamento, com isso da final se já decidida em Brasília, não faz a mínima diferença. A única diferença é pegar, ao invés do oitavo, você pegar o sétimo. E aí um cruzamento, ao invés de você pegar o sexto, você pegar o quinto. Faz diferença ao longo dos playoffs, mas na final é nula. Exatamente. E o detalhe é que essa questão do mando da CBV, o regulamento fala isso, né? O mando da CBV, a confederação que define esse mando. Nas primeiras edições em que foram adotados esse jogo único, a partir de 2007 e 2008, inclusive o Minas disputou as 2 ou 3 primeiras, tivemos finais no Ibirapuera, depois 2 no Maracanãzinho. Tivemos em São Bernardo também. Em São Bernardo, a final que o Cruzeiro jogou, né? Foi uma final de mando neutro. Futuro. E aí, nos 3 últimos anos, que foi o título do RJX contra o Sada Cruzeiro, e os 2 títulos do Cruzeiro no Mineirinho, foram com o mando já do melhor colocado. É aquilo. Acho que a situação ela não é nem amenizada por isso, se for o mando do melhor colocado. Não faz o mínimo sentido você disputar um playoff inteiro com 3 jogos, chegar na final e jogar um jogo só. É como no basquete. O basquete é pior ainda a situação, né? Que são 5 jogos ao longo de todas as fases para se chegar numa decisão, para ser um jogo único. É aquilo. Aí você premia realmente o que pode ser uma situação do cara acordar passando mal, algum fator externo à quadra, não se sentir tão bem. Eu concordo com vocês. Acho que a final deveria ser, sim, em 3 partidas, como sempre foi, ao longo dos anos 90, até 2007, início dos anos 2000. É mais interessante, como na NBA, né? NBA tem os playoffs e a final de 7 é a final de 7. Com a mesma estrutura, né? Desde o início. As mesmas finais. Se o Golden State Warriors vai meter 4-0 em qualquer a gente não sabe. Mas é uma chance que você está dando para, por exemplo, uma equipe tentar deslumbrar a outra jogando nos seus domínios. Mas é complicado, definir regra, definir regulamento é complicado, porque tem questão da TV, questão dos patrocinadores, questão de toda aquela situação que a gente sabe, mas a gente também não tem poder de definir como é que faz, como é que não faz, né? O que eu acho uma pena é que se adequa o regulamento à televisão, obviamente o jogo único é o regulamento para a televisão, porque ela quer transmitir a final, é o grande evento da Superliga, mas ela só transmite a final. Isso que é uma pena. Você faz um regulamento voltado para a televisão para ela transmitir um jogo na temporada inteira. E no basquete nem isso, nem a final eles fazem mais. Às vezes a TV Globo até passa as semifinais, porque esse ano realmente eu não recordo que ela não mandou, né? Não passaram. Não passou. Nenhum jogo. Em outras temporadas... Passava a partir da Globo chegou senha, a passar sábado de manhã, pela manhã. alguns jogos, mas realmente a tendência eu acho que é essa, eu não vejo, tomara que eu esteja enganado e que
eu queimei a língua mesmo, que eu não vejo uma situação diferente acontecendo nos próximos anos. A gente tem percebido, nesses 5 anos de jornal que eu estou aqui, acompanhando o vôlei diariamente, a forma como a CBV pensa, age, como conduz alguns tipos de situações. Eu não vejo a CBV aberta a isso, por mais que os clubes reclamem, peçam, solicitem, tem aquelas reuniões e falam que vão ver, e pode ser, quem sabe, e no final a gente já sabe qual que vai ser o roteiro. O que os jogadores mais reclamam é a variação de horários que tem justamente nos playoffs, né? Sim. Jogo de manhã, jogo no meio da noite, jogo no fim da noite. Isso deve atrapalhar bem. Sim, e nesse ano nós tivemos, por exemplo, o Cruzeiro jogando na semana passada às 6h30, o Taubaté com Campinas jogaram às 9 horas da noite, ontem foi às 7, já não tem tanta diferença, mas domingo vai ser às 9 da manhã, né? Tem essas variações por causa da TV. Eu acho que o mais preocupante, e nesse ano a gente até teve essa situação amenizada, na temporada passada, por exemplo, após a definição dos 2 finalistas, que foram praticamente juntos, tivemos aí 15 dias de espaço entre a semifinal e a decisão. E os jogadores do Cruzeiro, eu lembro que até o Serginho na época reclamou bastante, porque você joga um playoff exprimido com um jogo de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias. Aí de repente você tem 15. Um gap gigantesco, né? Além da ansiedade, né? Você tem um período sem jogos. É isso. Então tá bom, senhores. Eu ia perguntar para vocês placar aqui, mas eu acho que não, né? Ou sim. Sim. João, Cirilo. 3x1 Cruzeiro. 3x1 Cruzeiro. Vocês não Eu ia vão falar 3x1, ele falou 3x1, eu não vou mudar meu placar. porque Não, ele não falou vai, meu placar. claro que não. 3x1. Mas eu acho que se fosse contra o Taubaté seria 3x1, mas contra o Campinas eu acho que vai ser 3x0. Eu vou cravar 3x0 porque eu sou otimista, ok? Ok? Então é isso. Obrigado, João, pela sua participação aqui conosco. Valeu, Cabelo. Obrigado. Daniel, Muito obrigado. Bob Marley. Estaremos em Brasília, pé quente ou não. Estaremos não, né? Você estará. Estarei. Você estará. Estarei. Espero material bom, tá? Bom Boa. trabalho. Vamos forçar. Vamos usar. Então é isso, internauta. Lembrando que a final acontece, como eu falei, às 9h50 deste domingo, no ginásio Nilson Nelson, lá em Brasília, ok? Um grande abraço e até a próxima.